Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Meu nome é Luiz Henrique do canal Olu Invest e vamos para mais um dia das análises das nossas operações dentro do mercado financeiro, mais especificamente no mercado do mini índice, né, onde segue complicado, né, mercado totalmente sem tendência, totalmente sem interesse, né, para mais esse dia, terça-feira, dia 3 de junho de 2025, mercado totalmente lateral, pelo menos a princípio, né? Ameaçou fazer alguns rompimentos, mas tem andado de lado durante o dia. Vamos analisar aquilo que fizemos, aquilo que não fizemos, o que poderíamos ter feito e por aí vai. Tá? O mercado abre hoje nesse pequenino gap de alta, né? Praticamente dentro dessa zona de consolidação aqui que a gente viu no final do dia de ontem, né? E se você olhar, né, o próximo candle, você vai estranhar um pouco em que ele tem esse gap aqui, né? E principalmente se você ver aqui embaixo, ó, diferença no horário, você vai ver que esse candle aqui foi da abertura às 9 da manhã e quando você vê esse candle aqui já é das 9h55. Tá? Não sei o que aconteceu no dia de hoje, mas deu algum pane lá no sistema da B3, alguma coisa assim, tá? Não sei especificamente o que é, não vi notícias sobre, tá? Mas eu sei que todo mundo alegou, a própria Anelógica estava soltando mensagens aqui pra gente no chat aqui, na verdade na barra de notificações aqui que estavam sofrendo instabilidades, principalmente, se não me engano, eu acho que era com o índice e se não me engano era o dólar cheio, tá? Esse aqui é o dólar mini, mas eu acho que o dólar cheio também estava paralisado. Então o mercado, assim que voltou ao normal as suas cotações, né, passou a se desenvolver, né, tava fazendo essa movimentação aqui, ainda trabalhando muito perto das mínimas do que foi o dia anterior, né, trabalhando muito dentro dessa região aqui, né, que a gente pode até mesmo demarcar essa região aqui. O mercado não saiu muito desse ponto, tá? Essa barra aqui, né, ela é referente à abertura do mercado lá de fora, que abre às 10h30, né, mercado americano, né, eu sempre falo para vocês da importância disso, principalmente no meu setup, eu falo que nesses horários eu evito porque a gente acaba saindo de situações como essa, né, no qual a gente acredita que o movimento está fazendo, né, que o mercado está fazendo um movimento de alta e aí ele devolve praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles em um único candle, né, a gente sabe o quanto isso, o quanto gera volatilidade, né, o mercado americano. Então eu sempre fico de fora, apesar que não tinha nada a ser feito, e sim, ele praticamente ficou numa lateralidade, tá? Não conseguiu evoluir muito, e assim que ele resolveu dar uma pinta, né, de que iria sair dessa lateralidade, eu demarquei essa região aqui, fiz exatamente um retângulo, né, porque eu saberia que ele poderia, por probabilidade, trabalhar dessa extremidade até essa extremidade aqui. Quando ele rompe, se você perceber aqui, ó, a gente já está falando perto das 11h20 da manhã, tá? Que é geralmente o horário que eu já estou saindo fora do mercado, assim, já não estou mais tão interessado em ver o que o mercado tem a apresentar. O que acontece então, que quando ele faz esse movimento, eu deixei, né, eu resolvi esticar um pouco o meu dia para ver se poderia ser um pullback, né, no caso fazer assim, né, um movimento mais ou menos, ele rompe, passa para cima, faz um pullback nessa região e vem, né, para tentar fazer o rompimento, a gente ter uma continuidade dessa saída, dessa consolidação aqui, né, e o que acontece com o mercado? Ele pega e realmente ele faz esse movimento aqui, ó, ele pega e faz esse pullback. Quando ele faz esse pullback exatamente nessa região aqui, eu praticamente falei assim, eu vou esticar, esse, né, no caso o meu dia hoje, vou tentar pegar esse trade. E aí você pode se perguntar, mas Luiz, e a média móvel aqui para você não é empecilho? Uma das coisas que eu quero que você entenda, que uma média móvel quando ela está mais lateral, principalmente assim como estava no dia de hoje, ela tem muito pouca segurança como uma resistência ou como um suporte em uma situação em que o mercado passa a cair e vem em cima dela aqui. Uma média mais lateral, ela tem muita facilidade em ser rompida para ambos os lados, tá? Diferentemente do que seria uma média rígida, tá? Uma média em que ela está caindo com uma certa rigidez ou ela está muito acentuada, o mercado quando tenta retestar ela, a grande probabilidade é que ele toque e ele já seja rejeitado logo de cara e o mercado passe a cair. Uma média mais lateral, você vai ver uma maior propensão do preço em fazer o seguinte movimento, ele vem até ela, passa para cima, tenta fazer um movimento, né, tentando esticar esse movimento, volta para baixo e ele fica rabiscando, até que dá um dado momento que sim, ele sai ou para cima ou para baixo. Isso vale para os dois contextos, tanto na compra quanto na venda. Uma média rígida que está subindo, o mercado, se ele vier a retestar essa região, grande probabilidade é que ele toque e sim, já rejeite logo de cara e o mercado segue o seu ciclo de alta, tá? Então essa é uma ideia que ela vale ser frisada, tá? Então, tipo assim, por que eu fiz essa movimentação? Porque eu acreditei que
o mercado poderia romper com mais facilidade. E, olhando aqui no pivô, você lembra que eu falei para você que isso aqui eu considero a zona de guerra? Que nada mais é o que? A zona de guerra, né? É 50%, né? No caso, é a região de 50% entre a maior resistência do dia com o maior suporte do dia. Se você passa o Fibonacci nessa região aqui exatamente, tá? Você vai ver que, ó, eu vou colocar ele daqui até aqui, você vai ver que ela está localizado exatamente na região de 50%. O que acontece, tá? O porquê que isso me deu ainda mais coragem para fazer esse trade aqui, só deixa eu voltar um pouquinho, tá? Por que ele ainda me deu ainda mais coragem para fazer esse trade? Porque um dos contextos que eu entendo é que essa região de 50%, ela serve como uma região de ímã e uma região em que ela afasta os preços. Então ela traz os preços para ela, tá? Ela vai funcionar como ímã e posteriormente ela pode afastar os preços fazendo com que o mercado passe reto ou o mercado passe, faça um pullback e vá, ou ela vai servir como ímã para chamar e vai servir como resistência para devolver a movimentação. É basicamente isso o conceito no qual eu trabalho com a região de 50%, sabe? E assim, por conta do meu alvo, né? Quando vocês vão ver que, ó, o sinal ele deu, né, eu vou mostrar aqui para vocês, quando ele fez essa movimentação aqui, meu primeiro passo ele foi fazer o seguinte, eu peguei minha projeção de Fibonacci e joguei para cima, e eu vi que a região de 50% ela era exatamente ali, então eu entendia que a minha primeira realização parcial ela tinha uma grande chance de ser feita, e aí isso me tiraria o risco de um possível stop cheio, tá? Então, ó, se vocês olharem, você vai ver que o trade, ó, ele pega, né? Isso daqui é um outro contexto muito legal. Eu já vou aqui para o gráfico, eu vou pular para essa parte, né, que é mais ou menos aqui. Quando você vê esse candle aqui, você pode pensar o seguinte, tá? Voltando ali, você lembra que a média móvel está mais ou menos passando nessa região aqui, né? Ó, você lembra que pelo histórico a média móvel está passando mais ou menos aqui, um pouquinho mais acima. Você pode falar assim, nossa, esse candle aqui, ó, esse carinha aqui, o penúltimo candle, ele serviu como resistência mais uma vez, né? Na média de 200. Só que, na verdade, isso aqui é um movimento disfarçado daquilo que eu chamo de truque de entrada. O que seria um truque de entrada? É um pivô dentro do pivô. E isso acaba me dando mais força, porque se você olhar num gráfico menor, a movimentação que ele está fazendo nesse pivô é o seguinte, ó, ele fez a pernada, faz isso aqui de novo, e a ideia é que ele ganhe força, tá? Então, assim, quando ele faz esse truque de entrada que eu falo, ele ganha um pouquinho mais de força, ele deixa ainda mais claro o possível interesse do mercado ir para cima. E aí começou, ao meu entender, meio que ser unânime que esse primeiro alvo, pelo menos, ele viria. Então, você vai ver a região do... Agora ele vai dar entrada. Eu já vou rapidamente colocar a minha parcial naquela região ali, né? Por causa que eu acreditava muito na força desse movimento, acreditei até que ele se desenrolaria de uma forma relativamente rápida, né? O trade evoluiu, ficou um tempinho nessa região aí, mas depois vocês vão ver que ele vai desenrolar tranquilamente ali para cima, né? Ele passa a evoluir, começa, né, a andar de uma forma mais direcional, e aí a gente vai entrar naquela ideia, ó, realização do primeiro alvo de Fibo e nada parecia que ia segurar esse mercado. Porém, vocês lembram que eu falei para vocês que... Voltando aqui, a gente vai ali na parte em que ele vai chegar naquela região do Fibonacci projetado ali, ó. Chegou naquela região ali, vocês lembram que eu falo para vocês sobre isso daqui, ele funcionar como um imã? Ele chamou o preço ali. Agora, a gente tem que esperar duas condutas. Ou o mercado, ele vai pegar, vai passar para cima, né? Deixa eu só voltar aqui, me desculpa. Ele vai passar para cima, né? Ali, deixa eu só colocar aqui esse cara... Tá desenhando? Tá. Ele vai passar para cima, né? Vai voltar a fazer o pullback e vai dar continuidade, ou ele vai sentir essa região, vai subir até ali e vai voltar no seu movimento de baixa. É como eu falei, ele vai servir como um imã. Depois ele pode servir para impulsionar ainda mais o movimento, ou ele vai servir como resistência. Nessa hora eu já comecei a ficar atento, tá? Porque eu sabia que isso pode custar o meu stop, e um stop bobo, né? Porque eu fiz a realização minha parcial, mas o meu stop continuava aqui embaixo. Se ele volta todo esse movimento, a proporção do que eu ganhei para a proporção do que iria voltar, não vale a pena para mim. Então eu fiquei muito atento caso ele começasse a respeitar essa região, o que me mostraria ser uma forte resistência. Então a gente vai ver a forma que o trade evoluiu, tá? Ele pega, ele tenta trabalhar dentro dessa região e começa a voltar. Nesse instante eu já comecei a entender que aquela região poderia ter sido muito bem respeitada. Tá? Então, ó, ele já começa a entrar ali numa situação abaixo do meu 0 a 0, né? Comecei a ver os meus pontos ali onde eu poderia deixar o meu stop,
né? Deixei o mercado se desenvolver mais um pouquinho até que eu fui lá e protegi, porque eu entendi que se essa região ela fosse respeitada, muito provavelmente eu poderia ver o mercado voltar aqui perto da região do meu stop, e eu não queria isso porque, querendo ou não, eu vi um trade evoluir ao meu favor, sabia do risco sim, né? Então eu não poderia dar mole nesse sentido a ponto de deixar o mercado voltar, levar todo o meu stop, levar todo a minha posição de forma contrária, né? Então o mercado evoluiu, né? Foi evoluindo, começou a fazer novas mínimas e entendi que cada vez mais aquela resistência ela ganhou força, né? Quando ele deu esse respiro aqui, eu cogitei seriamente colocar o meu stop aqui abaixo, porém deixei ali naquela região de 155 pontos, que seria mais ou menos onde eu sairia no 0 a 0 dentro do dia ali, né? E aí o mercado pega, tá? E se vocês forem ver, conforme ele desandou, tá? Ele foi desandando durante o dia, ele ficou realmente dentro desse range lateral aqui, quase estopou também, voltou lá para cima na região de topo lá também, mas permanece nesse ciclo lateral aqui sem o mínimo interesse de fazer uma movimentação que seja para cima, e muito provavelmente se eu não tivesse destopado aqui, não sei se eu estaria segurando essa posição toda até agora. A gente estaria praticamente em quantas horas? Quase 2 horas e meia de operação, né? Eu acho que é muito tempo para segurar um trade lateral e correr o risco da gente tomar um stop, tá? Mas do mais é isso, e vamos vale a pena voltar aqui, ó, que eu falei para vocês sobre o contexto da média lateral, tá? Que eu falo para vocês da média lateral, ó. Olha como a média lateral o mercado fica andando em cima dela. Ele rompe tão facilmente que ela não passa nenhum respeito. Então assim, por hoje foi isso, tá? Não tinha muito o que fazer. O mercado ficou praticamente fechado 1 hora, por mais que nessa 1 hora, tá? Se a gente olhar aqui pelo índice cheio, né? A gente viu que não teria muita oportunidade. Talvez teria esse contexto aqui, tá? Mas seria um pivô muito mal caracterizado. Teria que ver como ele formaria no mini índice, tá? Mas olha, ele faz uma pernada de baixo, ele tem um recuo, só que esse recuo aqui, pelo menos no índice futuro cheio, né? Ele é um recuo assim, não muito atraente. Ele faz a movimentação, confirma o pivô e aí teria dado um bom resultado, obviamente. Tá? Mas nada muito interessante, tá? Nada muito interessante, nada muito relevante para o dia de hoje dentro do índice, diferentemente do que foi no dólar, tá? O dólar hoje engatou uma tendência muito forte. Não opero, confesso que eu não tenho muito interesse em operar o dólar, mas sim, o dólar ultimamente é o que tem dado os melhores sinais, tá? Tem feito dias um pouco mais claros, né? Em questão de tendência, de movimentação, tem sido um pouco mais tranquilo de entender, mas a gente sabe que isso é cíclico, da mesma forma que daqui a algum tempo o dólar fica um pouco complexo e o índice fica um pouco mais fácil. E eu vou ficando por aqui, agradeço desde já você que assistiu esse vídeo, deixa o seu like no vídeo, você sabe o quanto o seu like ele é importante para nos ajudar a crescer, né? E se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Todos os dias aqui trago para vocês um conteúdo sobre o que foi o meu dia operacional, independente se eu ganho, se eu perco, se não acontece nada ou se acontece de tudo. Todos os dias meu comprometimento é trazer aqui de uma forma séria, sem vaidade, sem nada a esconder de vocês, trabalhando totalmente com a verdade, tá bom? Desde já desejo para vocês ótimos trades, bons estudos, vamos para cima sempre. Um forte abraço e fiquem com Deus.